Gente, boa tarde. Vamos levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, que através da figura de Jesus nos enleva e faz com que possamos adentrar a espiritualidade para que possamos sentir a paz, a tranquilidade que esta nos proporciona. E através destes sentimentos tão característicos no cristianismo, nós nos envolvemos com o ambiente, sentindo que a nossa mente se aclara, os nossos corações se abrem, para que possamos assimilar os ensinamentos da tarde de hoje. E é assim, neste propósito, que após cumprimentarmos os amigos da espiritualidade, sentindo o abraço caloroso de todos eles, sentindo a presença do Mestre e a bênção do Pai, que nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então acompanhando o Márcio, que vai fazer para nós a palestra do capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Boa tarde a todos. Nosso tema, então, nós continuamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é um capítulo, acho que é o capítulo mais curto do Evangelho, né? Mas ele é muito significativo, que é o Cristo Consolador. Vou encostar a portinha lá, tudo bem. Está dividido em 4 itens. O jugo leve, que é o primeiro. O Cristo Consolador. Aí é tirado da Bíblia, do Evangelho de Mateus. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. Então esse primeiro item é Jesus, né? Bem conhecida essa parte. Aqui ele fala, vem a mim todos vós que se achais carregados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. O que Jesus ensinou para nós, que ele aceitou o título de mestre, né? Foi o único título que ele aceitou, mestre, porque ele veio para ensinar mesmo, para dar o exemplo e para ensinar como é a lei de Deus, que é a lei para todo o universo. Então é a lei de amor, de bondade, tudo aquilo que Jesus ensinou. E conhecendo os nossos problemas, as nossas dificuldades, ele oferece o apoio para nós resolvermos aqueles nossos problemas íntimos. Que nós todos temos. As nossas dificuldades são reflexo das nossas imperfeições. Mas, quando nós seguimos dentro dos ensinamentos do Cristo, que é a lei de Deus, essa lei de harmonia, Jesus oferece o apoio, não só o ensinamento, mas ele está conosco, próximo, oferecendo esse apoio, porque aí sim os nossos grandes problemas eles se tornam mais leves, eles são amenizados. Até a Virgínia estava fazendo uma palestra aqui outra vez, é uma trabalhadora da Federação Espírita, e ela lembrou bem aquela passagem, aquele conto que há das pegadas nas areias. Vocês conhecem? Todos? Todo mundo conhece, né? Então, que naquela parte assim, que o homem ele anda pela areia e tal, e Jesus ao lado, ele vê as pegadas dele, mais um par de pegadas que é Jesus caminhando. Aí nos momentos mais difíceis,
ele olha para trás, né? E só tem as pegadas. Haviam 2 pares, só tem um par de pegadas. Ele fala, poxa, quando eu mais precisei, o Senhor sumiu, né? O Senhor me abandonou. Aí Jesus fala, não, eu te carreguei no colo. Eram as minhas pegadas. Então, é assim, reflexo dessa passagem de Jesus, na qual, assim, ele alivia as nossas grandes dificuldades, porque quando nós nos esforçamos para fazermos o melhor, para realmente buscarmos o esforço individual para resolver aqueles problemas, aquelas imperfeições que nós carregamos ainda, que é natural no processo de evolução, mas fazem parte de nós, né? Onde nós estivermos, aqui, se nós vamos viajar, se nós vamos para outro país, ou até desencarnando, nós vamos carregar as nossas virtudes que nós já conquistamos e os nossos defeitos também, nossas imperfeições. Por isso vale a pena, e é uma das razões de nós estarmos encarnados no planeta, vale a pena trabalhar para evoluir, para melhorar essas imperfeições, ou seja, para realmente superar. E aí, por isso vem as provas também, né? O capítulo é o Cristo Consolador, porque realmente Jesus veio para consolar, ele veio para quem precisava. E vale a pena aproveitar a vida para isso. Aí que vem as provas, né? Aquelas situações difíceis e algumas coisas nós vamos superando, aprendendo. Coisas mais difíceis nós vamos entendendo e buscando melhorar. Nem sempre nós conseguimos, mas quando vem a prova é que realmente vem aquela tentação, porque aquela sedução nas coisas que nós gostamos. Ninguém é tentado no que não gosta, né? Se vier uma tentação de fumar um cigarro para quem não fuma, a pessoa não está nem aí. Agora, para quem está largando o cigarro, é aquele sacrifício, aquela sedução na mente, aquela vontade de se entregar para acalmar, seja o que for, né? Qualquer vício, em qualquer situação nossa, assim, chega aquela parte onde nós somos tentados a ter paciência. Somos tentados a perder a paciência, falar, agora eu vou falar umas boas para essa pessoa. Chegou no limite, aí nós lembramos assim, parece que aquela consciência, né, nos chama a atenção, fala, opa, lembra a lição? Agora é a hora de você testar, aí são as provas nossas. Nem sempre nós ainda conseguimos superar. Às vezes nós estamos só disfarçando, vou segurar, mas no dia seguinte já ainda realmente não superou. Mas aos poucos nós fazemos através da nossa força de vontade, aquela vontade assim, muita, né, força de vontade, e aos poucos assim nós vamos mudando as nossas tendências. Porque antes, na primeira situação, nós já, para citar o exemplo da paciência, tem muita coisa, né? Nós somos assim complexos, sentimentos, pensamentos, palavras, energias, somos seres complexos. Jesus nos definiu como deuses. Nós podemos fazer tudo o que ele fez, segundo ele ensinou, através da nossa evolução, porque nós somos a essência de Deus, o Espírito, nós somos criados por Deus. Então nós somos complexos mesmo, para evoluir muito. Temos muitas virtudes, muitas coisas boas, e estamos ainda para viver nas coisas boas e para corrigir as nossas imperfeições. Agora, aprendendo as leis da vida, como funciona ação e reação, o que nós damos para a vida, o que a vida nos retorna, o cuidado com as palavras, com os relacionamentos. Então, assim, voltando ao exemplo da paciência, por exemplo, chega uma situação que nós queremos explodir, aí nós, não vou explodir. Mas às vezes só disfarçou, né? Porque por dentro ficou aquele ódio, aquela raiva, e amanhã vai explodir. Mas isso não é a transformação, mas a pessoa segurou, pelo menos. Agora, segurou hoje, o que nós queremos dizer?
que aos poucos nós vamos mudando a nossa tendência. Porque na primeira situação nós explodimos. Aí daqui a pouco nós pensamos, poxa, vale a pena explodir? Eu vou ficar depois com dor de cabeça, meu sistema nervoso vai ficar em frangalhos, a pessoa vai ficar com raiva de mim, eu não vou dormir direito, eu vou ficar remoendo a semana inteira. Será que vale a pena? Aí nós começamos a pensar na nossa atitude. Aí fala, não vou explodir. E aos poucos, aí nós seguramos. Daqui a pouco, através do exercício da nossa mudança, nós vamos gravando em nós. E, através da razão, nós vamos mudando o que nós sentimos. Aí é a transformação real. Então, chega daqui a alguns anos aquelas mesmas situações, mas pra quê, né? Pra que me perder minha energia? Então eu vou ter paciência. Então, assim, através desse processo, nós vamos alcançando as transformações reais, que nós vamos mudando as nossas imperfeições. Como será talvez mudar um vício de droga, por exemplo? Que é uma experiência difícil, né? É uma coisa assim, envolve o organismo, a vontade, muita coisa. Como será mudar isso se não com exercício, a luta constante e aos poucos, né? Daqui a pouco a pessoa deixa mesmo, supera. Então é uma mudança no espírito nosso. Isso para tudo. Todas as imperfeições que nós carregamos, elas são alteradas assim, através do exercício que nós vamos fazendo para nos transformar. Sempre no bem. Aí sim, como tudo que Jesus ensinou, através da caridade, do amor ao próximo, nós vamos dando coisas boas, né, para a vida, para as pessoas, e garantindo coisas melhores para nós. Subsídios, estrutura, para quando nós termos que enfrentar essas dificuldades que nós carregamos, nós estamos mais fortes. Senão desaba tudo, né? A hora que chega um problema, uma prova, até uma expiação às vezes, alguma coisa que nós vamos passar na vida, é reduzida, amenizada e até zerada pelo bem que nós fazemos. Esse é o Cristo Consolador, como ele ensinou. Por isso que nós não precisamos sofrer. Tomando o caminho do bem, nós podemos aprender através do amor, do bem. Não precisamos passar pelo sofrimento. Até mesmo uma questão do desencarne, é o Emmanuel que fala numa outra lição. Até desencarnes são adiados às vezes, quando chega uma hora de desencarnar, a pessoa vive de uma forma útil aos outros. Ela pratica o bem, ela pratica a verdade. Então até uma questão de desencarne é adiado, se a pessoa está vivendo de forma útil. Esse é o Cristo Consolador. Aí vem a outra parte, que é o Consolador Prometido, que quando Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que foi dito. Então, esse é o Consolador que Jesus promete, assim, depois de muitos séculos, né? Que é a doutrina espírita, assim, segundo Kardec, segundo os espíritos disseram. Aí outras religiões não vão pensar assim, talvez não aceitem, mas a questão da doutrina espírita, como venho, relembrando todos os ensinamentos do Cristo e também revelando o mundo espiritual, o sentido da vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui, revelando coisas do mundo, do outro plano da vida, mostrando que a vida não cessa,
que nós, mesmo com... É uma doutrina consoladora, a doutrina espírita. É essencialmente consoladora. Por quê? Antes vinha a morte e os entes queridos. Aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, nossa família. Acabou. Então as pessoas ficavam desesperadas, né? Perdi um filho, e aí? Era uma dor, assim, das maiores, né? Para as mães, principalmente. Perdi a esposa, o marido, os pais, e acabou, nunca mais vai ver. Aí vem a doutrina espírita revelar realmente que a vida não termina. Muda-se de plano, vai continuar novas experiências, mas o espírito, cada um de nós, continua vivo. E aqueles que se amam, aqueles que têm afinidades, podem se reencontrar. Inclusive, né? Inclusive nos sonhos. A cada noite, a cada hora que nós vamos dormir, nós nos desprendermos do corpo físico. E aí, às vezes, de acordo com as circunstâncias, nós podemos receber a visita dos entes queridos, das pessoas. Quantas vezes uma pessoa desencarna, nós estamos com aquela saudade, aquela dor, aí passa uma noite, tem um sonho assim, eu nem tenho sonho, mas uma intuição, parece que encontra a pessoa e acorda calma, tranquilo, como se tudo tivesse entrado nos eixos. São os encontros que nós temos. Nós nos encontramos com os espíritos, aqueles que já desencarnaram. Vêm até nós. Quantos parentes vêm conosco, nos auxiliam na nossa caminhada na vida? Às vezes até uns que nós não conhecemos aqui, mas que já de uma outra encarnação, já evoluíram, não estão encarnados. Enfim, tem uma condição de nos auxiliar a passar a vida e a superar as tendências más que nós temos. Aquelas coisas que nós erramos lá atrás, que nós erramos mesmo. Quanta coisa na história do mundo, né? Mesmo nos dias de hoje, quanta coisa se faz de ruim que vai gerar, vai precisar ser refeita lá para frente. Então, nós estamos na vida justamente para, se nós erramos ontem, estamos consertando hoje, e aprendendo, e melhorando, e crescendo. Amanhã é capaz que nós, no plano espiritual, estejamos ajudando aqueles mais rebeldes de hoje, né? Aqueles que estão cometendo equívocos, e vão precisar de apoio, não de apontar o dedo na cara para condenar o erro, mas de apoio, não também de nós sermos coniventes, né? Tá errando, continua, tudo. Não, mas um apoio para a pessoa poder se elevar, porque Deus, que é misericórdia, Ele não condena ninguém. Então há sempre a oportunidade de refazimento, de recuperar os erros, de refazer sua vida, de buscar a felicidade através da reconstrução da vida mesmo. Então são períodos que nós vivemos que passageiros, são períodos que passam na vida realmente. Quanta coisa já passou lá atrás, né, nessa vida mesmo, quantas coisas nós já sofremos, mas melhoramos, superamos, temos uma condição melhor hoje, e outras nós vamos atingir, nós vamos chegar lá. Tem até um acontecimento assim, interessante, talvez vocês conheçam também, mas na história do Chico Xavier, que o Chico Xavier psicografava, né, muitas mensagens. Quantas mães procuravam o Chico que haviam perdido os filhos, desesperadas? E o trabalho do Chico era esse também, né? Ele psicografava muita mensagem de filhos, de pessoas que partiram. E eram mensagens autênticas, né? Que a mediunidade do Chico Xavier. Então ali, chegava a mãe, desconsolada, às vezes sem sentido nenhum da vida, né? Querendo até se suicidar. E algumas mães, depois de muito tempo, às vezes anos, indo ali todo final de semana ali, né? E conseguiu uma mensagem. E era a mensagem assim: mãe, o nome da mãe, do pai, do irmão, fatos, pormenores da vida que o espírito citava e que o médium não poderia saber, né? Milhares de pessoas ali. Então dava mensagens autênticas mesmo. Citava nome de família, citava a circunstância da morte, consolava a pessoa, aí a pessoa se erguia, né? E assim, dentre essas muitas mensagens,
o Chico também sofria bastante, porque a vida dele era como a vida de qualquer um. Muito trabalho, dedicação. Ele acreditava no Evangelho, então ele seguia. Mas ele sofria bastante também. Tinha proteção, apoio. E uma determinada vez, ele conversou com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele falou: Dr. Bezerra, será que eu não poderia receber uma mensagem também de Maria? Porque o Dr. Bezerra ali para cima, né, na hierarquia, tinha um contato. E ele pediu, né, será que o senhor não poderia ver se Maria mandasse uma mensagem para mim, pessoal? Porque o Chico também ele era amparado pelo Emmanuel, pelos Espíritos, recebia mensagens. Mas ele pediu uma mensagem de Maria, que cuida, né, principalmente daqueles que se suicidam no plano espiritual. Existe o Hospital Maria de Nazaré, tem naquele livro Memórias de um Suicida e tal. Maria trabalha bastante, né, para auxiliar. E o Chico pediu uma mensagem pessoal. Aí, consoladora, né? Aí o Dr. Bezerra falou: bom, vamos tentar, né? Eu vou conversar com a Celina, que é uma emissária de Maria no plano espiritual, e a Celina conversa com... O Dr. Bezerra também não tinha aquele acesso direto, mas ele falou: vou conversar com Celina, que era um espírito que ele tinha, superior a ele, né, no outro plano, e Celina, por sua vez, porque também não é... Nós, quando começamos a conhecer a doutrina espírita, nós achamos que vamos desencarnar e já ver tudo, né? Ver todo mundo lá, ver Deus, ver Jesus, e assim, não é bem assim. Existem planos, sempre a questão da evolução. Aí o Dr. Bezerra, humilde também, simples, falou: vamos pedir. Não garanto nada, mas vamos pedir. Aí passaram alguns meses, o Chico até esqueceu, trabalho continuado. Meses depois o Dr. Bezerra falou: olha, lembra aquela mensagem que você pediu? Então eu conversei com Celina, a Celina pediu para Maria e ela mandou uma mensagem para você. O Chico queria pôr na cabeceira, né? Aí o Chico, assim, contente: vamos lá, psicografa aí, vou te passar a mensagem que ela mandou ali. Aí o Chico psicografou. Mensagem curta. Estava ali: tudo passa. Era a mensagem de Maria pro Chico. Tudo passa. Só isso. O Chico: poxa, só isso. Aí o Dr. Bezerra falou: então você coloque na sua cabeceira, lembre-se, quando você estiver nos momentos de tristeza, de dificuldade, de luta, lembre-se que tudo passa. E quando você estiver também naqueles momentos de muita euforia, muita alegria, estiver lá em cima, também lembra que tudo passa. Aí o Chico continua a sua vida, mas a mensagem é curta e profunda, né? Porque os espíritos superiores, eles falam assim coisas, né? Nós percebemos, vamos até ler, porque esse capítulo, ele traz... depois a Raquel fala um pouquinho sobre o Consolador Prometido, a questão histórica, né, teórica, da questão do estar relacionado com o espiritismo. Mas os espíritos superiores, eles têm um linguajar mais assim, superior mesmo, né? Não vão enrolar muito para dizer, não vão usar palavras repetidas, eles são diretos e um linguajar, né, uma mensagem realmente que nos atinge em cheio. É a evolução mesmo, né, das palavras. E nesse capítulo existe uma mensagem do Espírito da Verdade. Aliás, esse capítulo é ótimo. É o capítulo 6, o Consolador Prometido. Tem, quer ver, 1, 2, 3, 4. 4 mensagens do Espírito de Verdade. Que é um espírito que de vez em quando foi o espírito que acompanhou Kardec, principal talvez ali na obra do Kardec, de pegar todas as mensagens, explicar tudo e fazer os livros. Então ele tem obras póstumas, o Kardec contando. Parece que acho que 15 minutos por semana, ou 15 ou 45, eu não lembro, ele ficava perto do Kardec, pessoalmente ali. É um espírito muito superior. E ele tem assim, e esse capítulo tem
as mensagens dele. Nós vamos ler uma, porque não dá para ler todas. Mas assim, vale a pena ler em casa, pegar e ler, que realmente... E o Kardec disse, né, depois que ele... Em algum lugar eu li que o Kardec, assim, não esperava que fosse um espírito tão superior, não fazia noção do que era esse espírito que estava perto. Então, nós vamos ler a mensagem, vamos prestar bastante atenção, que é uma mensagem, assim, consoladora e o Espírito da Verdade. Foi dada em Paris, recebida em Paris, em 1860. Olha aí, hein? Já fazem mais de 100, quase 150 anos, não é isso? Olha a mensagem dele. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vêm do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E uma boa tarde a todos. Com essa mensagem, né? Interessante, né? Como nós, quando nós nos deparamos com a questão do consolo, nós vemos como ela está relacionada à fé. Né? Através da mensagem, eu não sei, eu particularmente comecei a pensar nisso, porque eu acho que a gente também tem que se abrir para deixar-se consolar, não é? Porque às vezes tem aquela criatura que está passando por momentos difíceis, ela precisa do consolo, mas ao mesmo tempo ela não se abre também para aquilo. É como se ela não acreditasse que ela possa sair daquela situação. Então está muito ligada à fé a questão do consolo. Né? Então, quer dizer, existe. O Consolador existe em todos os sentidos, tanto o Consolador prometido como o Consolador divino. Ele existe, mas a gente tem que acreditar também, tem que aceitar
o consolo. É aquela coisa, ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Nós temos que se abrir, nos abrirmos para o auxílio. Né? Interessante. Alguém gostaria de fazer algum comentário ainda em cima disso? Eu acho que está muito claro quando você tem fé, você mesmo, inconscientemente ou conscientemente, você tem essa noção de que tudo passa, que aquilo vai ser uma fase passageira, Justo. que logo, logo aquilo vai. Então, assim, acho que quando você tem fé, você faz suas orações e você confia em Deus, parece que aquilo passa mais rápido. E depois, quando você olha para trás, fala, nem foi tanto assim, não é? Tudo passa. Foi, sabe? Então, às vezes, quando você se ampara no hospital, você tem essa confiança que aquilo vai passar logo e realmente passa. É muito mais difícil quando você tem essa confiança. Uhum. Ou quando você se revolta, né? Aí fica mais difícil. E fica também difícil naquela passagem que a gente vai ver, o caminho, a verdade e a vida. Não é? Onde você pega, no caso mesmo, por nós na comunidade da doutrina, esperamos o exemplo dele, seguimos o caminho dele, a verdade, a natural e a vida. Vai ser passada em toda a sua existência, não só essa vida, mas todas as vidas, tranquilamente. Com certeza. É assim. É a questão de acreditar nisso. Nós temos que acreditar. Nós temos o exemplo bem na nossa mão, só acreditar. E a gente vai realmente seguir isso. O caminho, a verdade. Nós temos o exemplo na mão e nós temos exemplos no nosso dia a dia. Nós temos provas constantes de que tudo passa. Não, tudo passa, é verdade, é verdade. Não é? Eu tinha uma expositora, quando eu fazia o curso de doutrina, que ela dizia uma coisa muito interessante. Falava que a vida, ela nos coloca em perfeito equilíbrio, essa questão de que tudo é passageiro. Quando existe um momento de tristeza, de dor, de sofrimento, nós precisamos acreditar que é um momento só. Ele vai passar, ele vai passar. Então, a primeira, né, passada, assim, aquela nuvem clara que passa, a gente já se agarra a ela e a alegria que ela pode nos proporcionar, ela dobra de tamanho. É verdade, porque passou, então a gente passa a ter a alegria no lugar da tristeza. Só que nós esquecemos de uma coisa, que nos momentos bons da nossa vida, quando nós estamos numa fase boa, num clima bom, nós esquecemos de armazenar energias para quando acontecer algo de ruim. Não que nós estejamos atraindo isso, não é isso. Não é isso, é porque nós estamos sujeitos a isso. Nós somos vulneráveis, somos aquelas criaturas que nós sabemos que nós estamos em provas constantes, de repente uma expiação que a gente ainda tenha que passar na vida. E nós temos que ter essa força guardada dentro de nós para colocá-la em prática quando nós precisarmos. E a gente esquece. Então, é aquela coisa, né? Tem até um ditado antigo, né, do tempo dos nossos tataravós, que dizem que só se lembra de Santa Bárbara quando troveja, né? Não é verdade? A gente só lembra de rezar, né? Muitos lembram de rezar só quando chega a dor. Mas não é assim. Então, quem tem essa crença a que nós estamos nos referindo, essa fé, sabe que o cristianismo, Jesus, ele é constante na nossa vida. É no dia a dia, são as 24 horas. Tanto no momento bom como no ruim. No bom, ele está lá nos dizendo, está vendo como sua vida é boa, como acontece tanta coisa boa para você? Para que a gente reconheça, né? E dê um ênfase realmente valioso para aquilo, porque tem valor. Porque muita coisa passa, coisa boa, e a gente não percebe. Por quê? Porque nós temos uma inclinação ao negativo muito grande. Então, acontecem 1000 coisas boas, mas acontece uma pequenininha assim, ruim, pronto. É aquela que nós vamos enxergar. É a questão do ponto negro na parede branca, né? Você vai enxergar o pontinho negro na parede branca. Você não vai enxergar aquela parede branca com um pontinho preto no meio, não. Então, nós somos assim. Então, Jesus está lá, nos cutucando. E apegadas na areia, né, Márcio? Nos momentos difíceis, ele nos segura. Então, quer dizer, quem tem essa vivência dentro de si, sempre preparado. Sempre é o consolo, né? Agora, por isso que é bom, assim, todos esses ensinamentos,
como você falou, né? Porque assim, dia a dia nós vamos construindo coisas melhores e vamos acumulando coisas melhores, porque a hora que vem o problema, muitas vezes nós já estamos assim bem mais estruturados para passar. E às vezes até ele se dilui. Tem que passar tal coisa, não passa. Enquanto que a outra pessoa que É o exercício. você já muda a sua, você já muda a sua. É o exercício, exatamente. Então Exatamente. isso ajuda bastante, porque o dia a dia que nós vamos vivendo melhor ajuda na hora, né? Ajuda a melhorar tudo, né? Agora aquela pessoa, como igual você falou, né? Só vai lembrar de rezar a hora da dor. Então a pessoa às vezes vive alienada a tudo. Não está com estrutura. A hora que vem o problema, a pessoa desaba. Desaba mesmo. Aí lembra que Deus existe. Aí corre atrás, né? Como nós estamos correndo hoje. Não, é verdade, gente. A religião, ela é a âncora, ela é uma âncora perante a dor. Não é? A maioria chega até a religião perante a dor. Ninguém, quer dizer, não digo ninguém, não vamos generalizar, mas a maioria não chega por uma questão de curiosidade ou por querer estudar qualquer segmento religioso. Não, de jeito nenhum. Nós temos que nós temos que sermos, como é que é? Fiéis a isso, autênticos, porque essa é uma verdade. No fim, mas o que acaba acontecendo? A gente vai amando a coisa, vai passando a amar. Por quê? Porque nós vamos acreditando, vamos vendo que as coisas acontecem de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Então, isso acaba enraizando, né, dentro da gente. Mas a prova vem. Vem. Não adianta dizer, não, eu já sou, sabe? Aquela coisa de bater no peito e dizer, eu sou cristã, eu acredito. Calma, porque na primeira oportunidade, os nossos amigos da espiritualidade nos colocam em xeque. E aí? Sai dessa agora. Né? Isso é uma coisa... Eu sou calmo, né? Eu sou calmo. Aí tem um conto assim que o rei pediu que o pessoal fizesse um quadro expressando a paz, né? Era um concurso. Aí no final foram um quadro que mais expressasse a paz. Aí foram 3. Foram 3 assim pra final. Dá pra final, só um ia ganhar. Aí um era um bebezinho no colo, assim, da mãe, aquele rostinho, sabe? O outro era uma flor, uma coisa linda, assim, uma flor, aquele sol, aquela manhã, lindo. E o terceiro era uma tempestade, ali, o mar assim, revolta e tal, né? Aí ganhou, né? Obviamente ganhou esse, pelo jeito da história, ganhou esse quadro. Aí o pessoal vai perguntar para o rei, como é que ganhou esse quadro que é? Um ali é uma criancinha, cheia de paz, o outro é amanhã, o amanhecer, com flores, o terceiro é uma tempestade em volta. Aí o rei falou, mas olha ali, olha aquela árvore e aquele ninho. Aí tinha 2 passarinhos fazendo ninho debaixo daquela tempestade. Olha a paz desses passarinhos. Falou, isso é o que expressa melhor a paz, porque é debaixo da tempestade que você vê a questão da paz. Porque ter paz assim na manhã com a criança é fácil. Qualquer um é fácil. É fácil, agora, né? Na hora que está o problema, é a prova, né? E aí? Mas é mesmo, né? Debaixo da prova. Olha as provas. Olha as provas. E às vezes nós nos achamos assim inatingíveis, né? Inatingíveis. O Márcio citou o Chico, e o Chico ele tem diversas passagens, assim, onde ele conta quantas vezes ele mesmo teve que passar por alguns testes com o Emmanuel do lado, né? O Emmanuel do lado. Quando ele, de repente, numa fase delicada da vida dele, ele achou que ele não deveria mais se alimentar de carne vermelha. Ele não queria mais, porque ele aprendeu com o André Luiz, o que causava carne, não sei o quê. Levou a maior bronca de Emmanuel, né? Quem você pensa que você é? Quem? Com a saúde debilitada. Você já está querendo, não. Deixa para a próxima, Chico. Vai, continua se alimentando bem, coma o que você tiver vontade. Nós não estamos preparados para isso, nem todos estão. Né? Então, mas ele se achava, porque como ele era um exemplo perante a nação,
Ele já queria deixar, não é assim que funciona. Né? E esses dias, eu soube de um caso também, outra prova a que o Chico, né, foi submetido. Ele conta que, você deve saber, que tá naquela fita, daquele programa de entrevistas. Ele disse que em 59, ele estava num voo, ele estava indo de Uberlândia para Belo Horizonte, e o avião entrou em pane. Deu um pane no avião, né? E foi aquele corre, um corria para cá, outro corria para lá, todo mundo começou a gritar. Ele, quando se viu naquela situação, todo mundo gritando, ele também entrou no meio da situação e também começou a gritar, começou a se desesperar. E, né? Um gritava de um lado, ele gritava também. Ele falou, não, eu entrei no meio. De repente, ele falou que viu o Emmanuel chegando. Entrou no avião. Entrou no avião. O Emmanuel falou, o que é isso, Chico? O que é isso? Ele, não, é porque está chegando minha hora, está chegando... Bom, resumindo, Emmanuel falou para ele, quer morrer, morra, mas morra com educação. Para que esse escândalo todo? Era só bronca. Só bronca não, mas... Não, é para ver como nós somos influenciados, contagiados. Não adianta, gente. Numa hora dessa, o Emmanuel chega, que escândalo é esse? Eu Chico, você não está vendo que eu vou morrer? Mas morra com educação. Ainda levou uma bronca. Tem a outra ali que a gente estava até citando. Ai, é muito que uma mulher na fila recebeu uma mensagem lá, naquela fila do Chico. Aí a mensagem não era o que ela queria receber, né? Em vez de ela receber tal, ela estava fazendo alguma coisa errada e a mensagem, o Espírito corrigiu ela. Ela não gostou. Xingou o Chico lá na frente de todo mundo. Deu um tapa, alguma coisa assim. Foi. Que ele ficou assim ofendido, né? Ficou humilhado na frente de todo mundo. Aí chegou em casa, ele continuou o trabalho. Aí chegou em casa, assim, ele começou a chorar, ele estava realmente machucado. Aí o Emmanuel apareceu, né? Aí ele, por que está chorando, Chico? Ele, mas você não viu o que aconteceu? Ele viu, eu estava lá do seu lado. Então, você não acha que eu tenho razão? O Emmanuel falou, você tem razão. Realmente, você está com a razão. E ela com a necessidade. Então, você volta lá para o seu trabalho. No dia seguinte, porque tem que superar isso. Isso é bom para nós trabalhadores, trabalhadores dentro da seara, nesta casa ou em outra qualquer, ou em qualquer outra religião. Isso é bom, porque às vezes nós nos melindramos e nos ofendemos com algumas coisas. Isso são testes. A gente fala tanto, a gente estuda o Evangelho, e fala na calma, na paciência, na tolerância, no perdão, na compreensão. E aí? São palavras. E são práticas também. Quer dizer, de repente, está do teu lado a questão ali para você resolver. Né? Então, nós temos que saber agir, usar de jogo de cintura, razão com sentimento, sempre as duas coisas juntas. Bem popular, né? Mas o senhor falou você falou uma coisa muito interessante. O exercício. A gente já conhece. Matemática, como é que se aprende? Com exercício, não é? A gente conhece a expressão matemática, mas enquanto não exercitar, não vai aprender. E assim é o Evangelho. A gente conhece, tá ali, ó, nossa pergunta, qual é o 5º capítulo, o 6º, a gente sabe, mas e na hora, né? E daí? Na hora do vamos ver. Na hora da tempestade. Então, eu costumo dizer que nós somos muito teóricos. Nesta vida, nós viemos para aprender, tá? A gente está estudando. Na próxima, talvez o Emmanuel chegue para a gente e fale, agora... Agora, né? Márcio, obrigada, então. Né, agora nós vamos te dar aquela, né? Andréia, você faz para nós? Pode parar. Vibrar, emitir sentimentos de amor, paz, de luz e harmonia. Vibremos por
todo o planeta Terra, pela paz no mundo, principalmente naqueles países que se encontram em guerras, passando por dificuldades. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, enfermos do corpo e da alma, por aqueles que se encontram nas ruas, nos asilos, nos hospitais, por todas aquelas crianças abandonadas, nos orfanatos, nas creches, por todos os nossos parentes, aqueles que temos mais dificuldade de relacionamento e compreensão, pelos nossos amigos e inimigos. Vibremos pelos nossos lares, os nossos familiares. E agora pedimos licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, que nós possamos adquirir a paciência, a paz de espírito, a harmonia e o equilíbrio, para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, para que possamos progredir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo ao plano espiritual por essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de aprendizado, agradecendo aos nossos expositores, ao plano espiritual que aqui esteve presente, e pedir para que eles nos ajudem ao longo dessa semana, nos traga equilíbrio, paz de espírito, que possamos retornar aos nossos lares protegidos e em segurança. Que assim seja, graças a Deus.